Então vamos lá, nós estamos na nossa aula da Escola Bíblica, continuando hoje a estudar sobre o conceito de maldição, à luz da Palavra de Deus, tá? E nós temos como texto básico, Êxodo capítulo 20, de 1 em diante. Olha o que a Bíblia diz: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ou seja, da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, e aqui é o versículo chave: Eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Em outras versões diz daqueles que me odeiam. Em outras palavras, é daqueles que viram as costas para Deus e continuam pecando sem se arrepender, quebrando a lei de Deus. Sobre eles virá a maldição, tá? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, tá? Então, nós estamos falando acerca do conceito bíblico de maldição, tá? Maldição é uma palavra extremamente bíblica, ela aparece mais de 200 vezes na palavra de Deus, e nós precisamos compreendê-la, né? Maldição é o mal em ação. Por que isso acontece, gente? Porque a lei de Deus foi quebrada. Da mesma maneira que na lei dos homens, quando você faz uma coisa errada, né? Se for um sinal, você é penalizado, não é verdade? Você é punido, você mata alguém, você sofre um processo e é julgado e condenado. Da mesma maneira no mundo espiritual, é assim que funciona, tá? Quebrou a lei, automaticamente, intrínseco ao conceito de lei, da lei divina, a obediência à lei atrai a bênção, atrai o que em espanhol é bendição, né? Bendición, né? A bênção de Deus, o favor de Deus sobre as nossas vidas quando nós obedecemos à lei de Deus. Mas quando, infelizmente, quando a gente quebra a lei de Deus, e principalmente não se arrepende, vira as costas para Deus, não está nem aí, acha que não vai dar nada, né? Vive uma vida leviana, fazendo graça com a graça de Deus, infelizmente o mal entra em ação, se abre uma legalidade no mundo espiritual, e nós temos aprendido que no mundo espiritual não existe impunidade. Amém? Fala comigo. No mundo espiritual, não existe impunidade. Okay? No mundo natural, no nosso mundo, principalmente no nosso contexto brasileiro, né? Judiciário, infelizmente existe muita impunidade. Às vezes aqueles que têm mais recursos, têm os advogados melhores, né? Conseguem habeas corpus. Nós vemos muita impunidade no mundo natural, no mundo físico, no mundo que nós vivemos, principalmente no nosso contexto brasileiro. Mas no mundo espiritual não existe impunidade. Aquilo que você faz vai ter uma consequência. Relacionado ao conceito de pecado está o conceito das consequências do pecado. Isso nos chama uma responsabilidade. Amém? E nós, como pastores, mestres da palavra de Deus, nós temos que discipular vocês. Discipular é responsabilizar pessoas. Fala comigo. Discipular é responsabilizar pessoas. Amém? Então vamos lá. Maldição, como nós vimos, é uma palavra bíblica. Ok? Discipular é o que você falou? Responsabilizar pessoas. Só ver aqui meu negocinho. Então nós vimos, né, que maldição tem várias palavras na Bíblia. Tem a palavra alá e a palavra anátema. Tem a palavra arar, que fala de um estado ou de uma posição de maldição diante de Deus, diante do mundo natural, do mundo espiritual. Existe a palavra Kalal, Kabab, Nakab, Izam, que são palavras que falam da maldição advinda por falar mal de alguém, praguejar alguém, difamar e tal, xingar, ou desejar mal a alguém. Tem outra palavra chamada Cataromai, ou Cacalogeu, ou Raca, que é a maldição que procede do falar
e que não se cumpre sem causa. Fala comigo, maldição, sem causa, não acontece. Amém? Não acontece. A maldição, para ela se perpetuar, para ela acontecer, ela tem que ter uma causa, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter uma legalidade no mundo espiritual. Ok? Então nós vimos que quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela aparece contextualizada ao povo da aliança e não aos ímpios. Geralmente nós crentes, né, nós temos aquela noção de que a maldição só vai vir sobre o ímpio. Nós crentes a gente está isento disso. Não. Se você quebrar a lei de Deus, se você fizer coisa errada, se você voltar as costas para Deus, se você viver uma vida leviana, sem o temor do Senhor, a maldição também atinge o povo da aliança. Tanto é que ela é falada ao povo de Israel, declarada ali em Deuteronômio, diante do povo de Israel, ou seja, ao povo da aliança. Também vale para nós da nova dispensação, ok? As bênçãos que desfrutamos por causa da Bíblia não são uma herança permanente. Nossas escolhas determinam se nós continuamos seguros nelas ou não. Amém? Ou seja, as nossas escolhas definem o nosso futuro. As nossas escolhas definem se nós vamos permanecer na bênção de Deus ou então, se nós fizermos escolhas erradas, vamos entrar num estado, numa posição espiritual chamado de maldição. Ok? Fala comigo, está amarrado, em nome de Jesus. Ninguém quer isso para a sua vida, né? Então toda aliança carrega consigo uma maldição, assim como todo mandamento, lei ou princípio intrínseco a ele se encontra a maldição quando a pessoa desobedece ou quando a pessoa quebra a aliança. Beleza? Está aqui em Deuteronômio 28:15. Novo Testamento reforça, né, a responsabilidade do crente em relação à sua aliança com Deus. Meu irmão, como é que está a tua aliança com Deus? Como é que está o teu compromisso com o Senhor Jesus? Se é uma coisa que o tempo todo Deus nos chama, é a responsabilidade. Amém? É a fidelidade, a aliança e o compromisso que nós temos com Ele. Terceiro princípio que nós já vimos, estamos só relembrando aqui rapidamente, é que o principal papel da maldição é denunciar as desordens espirituais. Se existe algo de mal em você, se existe algo de ruim acontecendo com você, às vezes é porque, se existem desordens espirituais, muitas vezes é porque está acontecendo, o mal está em ação. E isso acontece, foi agregado ou acumulado, pode ser acumulado ou agregado de maneira pessoal, ou seja, somente você, geracional, ou seja, pode afetar as nossas gerações, a nossa linhagem, a vida dos nossos filhos. Não que eles sejam responsáveis, mas como nós temos falado, pode afetá-los. Um exemplo disso é quando um homem faz uma burrada financeira dentro de casa. Às vezes ele quebra um princípio bíblico, age com imprudência, faz uma loucura financeira. Os filhos não são responsabilizados diante de Deus, amém? Quem é responsabilizado é o homem, é o pai de família. Mas toda a família sofre a consequência disso? Sim ou não? Sim. Quando o pai ou a mãe desvia os recursos de casa para uma vida conjugal, por exemplo, dupla, com adultério, desvia lá para o amante, para a amante, quer dizer, a família vai sofrer. Então, o seu pecado, gente, é de responsabilidade pessoal sua, é de sua responsabilidade, ok? E ela é intransferível, ou seja, ela não se transfere para outros a sua responsabilidade quanto ao pecado. Mas a colheita do pecado muitas vezes é coletiva. Okay? Um exemplo do Davi, né? Exatamente. Davi fez a burrada, Davi perdeu 3 filhos nessa brincadeira. Nessa coisa horrenda, terrível, Perdeu, e cada decisão errada, gente, traz uma repercussão na nossa vida. Por isso nós precisamos levar a sério as coisas de Deus, ok? Então, tem uma conotação negativa a maldição? Sim ou não? Eu preciso desejá-la? Jamais.
mas também a maldição, na sua essência, é uma bênção, porque é um chamado de volta. É um chamado de volta. Quando o mal nos assola, o que acontece? A gente busca consertar, melhorar, aperfeiçoar, voltar, se arrepender, consertar aquela situação, para que a gente possa voltar ao caminho da bênção, ok? Então é isso que nós estamos falando. Então é um alarme, é um mecanismo vital, né? Nós falamos um pouquinho sobre a lei. A maldição é um mecanismo divino que denuncia a existência de desordens espirituais em relação às quais nós não tomamos posição. Ou seja, quando nós estamos enfrentando um pecado, uma situação delicada, o mal está em ação na nossa casa, na nossa vida, nós precisamos nos posicionar. Você precisa tomar uma posição, do lado de Deus ou do lado do mundo sem Deus, do lado da bênção ou do lado da maldição. Josué fala isso, né? Eis que coloca os céus e a terra diante de vós, escolhei, pois, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida e a bênção. Então, o tempo todo Deus está nos chamando a um posicionamento diante dele, de vida e de morte, de bênção e de maldição. E a nossa escolha, sim, repercute quanto ao nosso futuro, ok? Então, a motivação divina, né, através da maldição, é nos alertar, nos corrigir, nos salvar. E existe, sim, a possibilidade, né, num estado avançado de maldição, até de sermos destruídos por causa do nosso pecado. Sim ou não? Um exemplo bíblico disso é o pecado de Acã, que não afetou só ele, afetou toda a sua família, né? Que morreram ali, seus animais, suas tendas, toda a sua propriedade, tudo aquilo foi destruído, porque um homem pecou. Então é muito sério isso diante de Deus. O pecado é uma coisa trágica, gente, é algo muito sério diante de Deus, ele não pode ser banalizado, tá? A maldição nos guia severamente pelo caminho de volta a um concerto com Deus, a partir do qual a nossa vida retoma, né, o sentido eterno original. Qual é o sentido eterno original, gente? É a nossa comunhão com Deus. O pecado nos afasta de Deus, afeta nosso relacionamento com Deus. Sim ou não, gente? Nossa intimidade com Deus. Quando você peca, né, você vai orar, parece que a tua oração não passa do teto. Não é verdade? Por quê? Porque precisa de um conserto, precisa de um arrependimento, às vezes precisa de uma confissão, às vezes precisa de um quebrantamento, de uma restituição, de uma reconciliação com alguém, para que seja quebrada aquela influência sobre a nossa vida e realmente nós sejamos restaurados por completo. Ok? Esses princípios implícitos na cruz de Cristo nós vamos ver mais para frente. Então, quebrar uma maldição sem lidar diretamente com as desordens espirituais inerentes, nada mais é do que pura ignorância. Quarto princípio que nós aprendemos, a essência do conceito da maldição é o castigo. É o castigo. Ou seja, quando se fala de maldição, fala de castigo, fala de punição. Pastor, a gente fala de disciplina. Entender que a maldição é uma bênção. Sim. É porque geralmente compreender isso, né? É porque a gente vem de uma cultura, eu já falei lá para trás, tá? Animista, né? Esotérica, né? Onde a gente demoniza tudo, sataniza tudo. E geralmente a gente tem esse conceito, né? De atrelar a maldição com o diabo. Mas não foi o diabo que criou a maldição, foi Deus. Deus usa até o diabo e os demônios. São instrumentos de Deus, muitas vezes. Para quê? Para nos trazer de volta para o caminho do Senhor. Não é verdade? Por exemplo, uma pessoa às vezes começa a se envolver com um monte de coisa, de repente fica endemoniada, aí ela é liberta, o que acontece? Fica sabendo que ficou endemoniada. Opa! Ela vai começar a levar as coisas de Deus a sério, porque ela sabe que se ela não levar, se ela abrir de novo a porta no mundo espiritual, vai vir outros 7 demônios piores, é o que diz a Bíblia. E a condição, o estado dela espiritual vai piorar 7 vezes mais. Vocês estão entendendo? Ou seja, Deus usa todos esses princípios, todas essas leis espirituais. É a lei da semeadura, gente. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Se você colher
se você semear na bênção, você vai colher bênção. Se você semear na desobediência, você vai colher maldição. Maldição nada mais é do que uma colheita da desobediência. Vamos falar junto? A maldição é a colheita da desobediência. A maldição é o castigo. É a disciplina de Deus. É a correção de Deus. E geralmente a gente tem a tendência de atrelar disciplina, correção com rejeição. Né? Parece que estão nos rejeitando. Quando alguém nos corrige, quando alguém nos disciplina, parece que ele não gosta da gente, parece que ele está nos deixando de lado. Geralmente a gente tem essa tendência a pensar isso. Só que disciplina, correção do ponto de vista de Deus e da Bíblia, gente, é um ato do coração paternal de Deus. Nós vemos isso no relacionamento com os filhos. Se você verdadeiramente ama os seus filhos, você precisa discipliná-los, você precisa corrigi-los. O verdadeiro amor exige firmeza, exige disciplina, exige correção. Senão você vai ter um filho entregue a si mesmo, como a gente vê hoje por aí, né? Muitas crianças dando tapa na cara do pai e da mãe, desonrando, xingando, criancinhas pequenininhas manipulando o pai e a mãe, sendo egos inflamados, né? Pequenos deuses ali dentro da casa, porque não tem ordem, não tem disciplina, não tem correção. Nós não podemos ser assim. Depois se transformam em adolescentes, jovens sem freio, desgovernados, porque não tiveram disciplina, correção. Disciplina é um ato de amor. Amém? Fala comigo, disciplina é um ato de amor. Isso significa que você é filho de Deus e não filho bastardo. Você é filho de Deus, amado pelo Senhor. Está lá em Hebreus 12, fala sobre o valor e a importância da disciplina na vida do filho de Deus, tá? Castigar, olha só, a palavra castigar significa purificar pelo sofrimento. Olha que coisa interessante. Ou seja, é Deus nos purificando. É Deus nos purificando pelo sofrimento. Não foi Deus que causou o sofrimento. Quem foi que causou o sofrimento, gente? Fomos nós mesmos, desobedecendo a Deus. Deus não quer que a gente sofra. O sofrimento veio por causa da desobediência. E ali, através das circunstâncias difíceis, Deus está nos purificando. Então a maldição visa corrigir os nossos caminhos. Deus corrige o filho que ele ama. Um reino moral exige um sistema de julgamento, de correção, de punição. Essa é a base do direito judicial na Bíblia Sagrada. E até os elementos do tribunal, né? Juiz, advogado, acusados, acusador, existe na palavra de Deus. Nós vemos isso no primeiro capítulo de Jó. O diabo é o acusador, né? Deus ali é o juiz. Nós sabemos na palavra de Deus que o nosso advogado é quem? Jesus, o nosso mediador, o nosso intercessor. Também o Espírito Santo intercede por nós como gemidos inexprimíveis, né? O pastor Rodrigo falou isso. Então é necessário ter punição aos infratores da lei. Sim ou não, gente? A lei faz com que a pessoa retorne à obediência. É igual você levar uma multa pesada de trânsito. O que vai acontecer com você? Você vai dizer, não, vou tomar mais cuidado, não vou ficar furando sinal, né? Não vou ficar passando em alta velocidade, senão eu vou me ferrar, né? A minha pontuação vai crescer, minha carteira vai ser cassada, né? Se eu ultrapassar às vezes na faixa dupla ali, no trânsito, eu posso perder a minha carteira e além disso pagar uma multa enorme. Então é necessário ter punição aos infratores da lei. Para um governo funcionar, a lei tem que funcionar. Ok? A palavra república significa isso, res pública, ou seja, governo da lei. Sabia disso? A palavra república vem do latim res publica, governo público pelas leis. É um governo legal. Ok? Então vamos lá. O diabo é apenas um agente espiritual, não deve ser desvalorizado nem superestimado. Beleza?